João Carlos, tudo bom, João Carlos? Eu tenho 19 anos, estou desde março com os sintomas da rinite alérgica, porém nada que eu faço adianta. Limpo o meu quarto toda semana, tomo antialérgicos, porém continuo sentindo o nariz entupido e falta de ar. Fui no médico e ele falou que eu estou com adenoide, precisava operar, porém até o SUS me chamar ainda vai demorar bastante. Minha dúvida é, a cirurgia vai resolver o meu problema de vez? Existe forma de pagar pela cirurgia para que eu consiga operar o mais rápido possível? E até eu operar, o que eu posso fazer para que essas alergias não ataquem muito? Estava pensando em comprar um umidificador de ar, será que vai me ajudar? João Carlos, é uma pergunta muito importante a sua. Olha, certamente eu não sei muito bem, detalhadamente, o que esteja acontecendo com você, porque realmente quem sabe disso com detalhes é seu médico assistente. É aquele que tem seu prontuário, aquele que te examinou, que te viu, ou seja, que conseguiu fazer um diagnóstico preciso. Mediante ao que ele falou, né, a gente falando sobre essa questão da adenoide, a adenoide é justamente um tecido linfóide que a gente tem no nariz que obstrui realmente a passagem de ar. E ele deve ter visto através de exames radiológicos uma importante dificuldade na passagem de ar e levando a esse processo de incômodo, né, durante a respiração. Tá bom? Muito bem. Então, o que você tem não é mais somente um problema imunológico, não é somente um edema, uma obstrução causada por um problema imunológico inflamatório. O que você tem no momento é algo mais complexo. Você agora evoluiu para um problema estrutural, um problema mecânico, um problema obstrutivo, que somente com a extirpação dessa massa, com a retirada dessa massa de forma cirúrgica, você vai conseguir realmente ter uma melhora adequada desse problema. Isso mediante o que o seu médico falou. Tá? Agora, certamente há necessidade para ver se essa falta de ar ela é somente localizada nas vias aéreas superiores ou também nas vias aéreas inferiores, porque muitas das vezes uma rinite que leva a um aumento de adenoide, que leva a um processo de sinusite crônica, que leva a um gotejamento pós-nasal, que leva a um broncoespasmo decorrente desse gotejamento pós-nasal, ou seja, uma diminuição do calibre dos brônquios do pulmão, levando a uma asma brônquica, pode ser também que essa sua falta de ar também seja por causa do pulmão. Então, a avaliação das vias aéreas inferiores ela é muito importante, até para nós podermos saber se existe somente um desconforto na hora de respirar por causa de uma obstrução aérea superior, ou se existe também um desconforto por causa das vias aéreas inferiores com quadro de asma brônquica, até porque a asma brônquica ela é um problema sério, um problema que tem que ser tratado o mais precocemente possível para ela não evoluir para o chamado remodelamento brônquico, ou seja, a substituição do tecido pulmonar por tecido cicatricial através de processo inflamatório. Quando você tem um corte na mão, por exemplo, aquela pele ela é substituída, né, que foi cortada por um queloide. Esse queloide é mais denso, é mais duro, é mais firme do que a pele. E, consequentemente, isso acontece no pulmão também. Acaba que o tecido cicatricial ele é mais denso, mais duro, mais firme, e isso tira a elasticidade pulmonar, dificultando você a ter plena respiração. Então é importante você fazer um diagnóstico diferencial, talvez fazer uma prova de função pulmonar indicada pelo seu médico, para ver também se há algum problema respiratório baixo, ok, no pulmão, ok? Essa é a nossa dica. E também analisar, ver seu estômago, ver como é que está, porque às vezes o paciente sofre do refluxo gastroesofágico, até porque se ele produzir muito catarro, esse catarro desce no estômago, ele é rico em aminoácidos simples, esses aminoácidos simples estimulam o estômago a produzir ácido clorídrico e aumenta mais ainda a possibilidade de doença do refluxo gastroesofágico, ok? Então esse é o primeiro recado. Em relação à necessidade de você operar o mais urgentemente possível, o que vai te dizer muito isso é um exame chamado polissonografia, tá? Primeiro o exame do pulmão, para ver se já tem um acometimento pulmonar. Agora a polissonografia vai mostrar se você está com dificuldade na qualidade do sono. Porque hoje nós sabemos que as pessoas que dormem mal, as pessoas que não conseguem ter uma qualidade do sono adequada, elas têm uma chance maior de morrer de doenças cardiovasculares. Tá? Então você hoje não respirar bem
pelo não respirar bem adequadamente, não dormir bem, não aprofundando as várias fases do sono, fase 1, 2, 3, 4, fase REM, da Rapid Eye Movement, ou movimentos oculares repetitivos, que é aquela fase que a gente descansa, que a gente sonha, que a gente se repara para o dia seguinte, que a gente sofre uma reparação para o dia seguinte. Então, se você não dormir bem, isso já é considerado um dos principais fatores de risco para a doença coronariana. É como se você estivesse fumando 2, 3 maços de cigarro por dia, entendeu? Então, assim, às vezes você não fuma, não bebe, tenta fazer atividade física, mas está dormindo mal, então é como se você estivesse fumando vários maços de cigarro por dia e isso vai acometendo e vai entupindo suas artérias, entupindo suas coronárias e várias outras artérias que nós temos pelo corpo, entendeu, João Carlos? Você tem 19 anos, você é jovem, provavelmente isso não deve estar acontecendo com você, mas já é uma prevenção para daqui a 30 anos, né? E você disse em relação a pagar pela cirurgia. Certamente, você vai num otorrino particular que opere e fecha um pacote de cirurgia, ele vai, de certa forma, encontrar uma solução para você. Eu sei que é muito triste, né? Nós que pagamos impostos, uma das cargas tributárias mais altas do mundo, um sistema que no papel é maravilhoso, porque o SUS no papel é maravilhoso. O SUS foi copiado do sistema de saúde do Quebec, que funciona, né? Tudo bem que o Quebec tem 7 milhões de habitantes, 8 milhões de habitantes, e o Brasil tem 200 milhões, mas tudo vai muito também da corrupção, né? Se fosse bem administrado, certamente nós teríamos uma cirurgia rápida, né? Mas não, tem que dar o dinheiro para os donos do Brasil, né? Isso é que nos deixa realmente muito chateados, né? Mostra que a liberdade no Brasil não chegou, nós continuamos escravos, né? Só que a escravidão ela se expandiu, né? Ela não ficou restrita somente à população de pele negra, de raça negra, os africanos que sofreram muito, mas se expandiu para todos nós de forma igualitária, independente da sua cor, da sua pele, da sua orientação sexual, do que você acredita, da sua religião, seja lá o que for, todos nós somos escravos, todos nós. Coloque isso na cabeça de vocês, todos nós, porque me desculpe, entendeu? É um establishment, é um sistema tão perverso que nos torna escravos e que, de certa forma, precisamos não ficar passivos, né? E precisamos não mais frequentar carnaval. Não que eu não goste de carnaval, eu não gosto de carnaval por uma questão pessoal, religiosa, mas não que eu seja contra o carnaval. Mas não devemos mais frequentar esses ópios, entendeu? Ou seja, vamos frequentar esses ópios depois que isso acabar. Então, assim, vamos parar de ir a carnaval, vamos parar de dar audiência para futebol, entendeu? Vamos parar de dar audiência para novelas, vamos parar de dar audiência para os fomentadores do ópio do povo, né? O pão e o circo. Vamos parar com isso e vamos começar a estudar, vamos pegar esse tempo livre que nós temos e bota na internet que tem muita coisa boa aí, tá? Você pode aprender coisas assim magníficas, maravilhosas e você pode se desvincular desse sistema completamente. Muito bem, Daniel, tem uma pergunta aí, né, da internet. Um abraço, João Carlos, fique com Deus. O Pedro Vitor está perguntando o seguinte no chat: como pode entupir sem fumar? Não entendi, Pedro Vitor, a sua pergunta. Não dormir adequadamente? Vamos lá, vamos voltar para a pergunta para eu entender, porque eu não me lembro. Voltar para a pergunta, Daniel. A pergunta que eu falei. Ah, sim, mas não é o João Carlos, entendi. Tá, aí o Pedro Vitor está complementando. Então, como pode entupir sem fumar, é isso? Como pode entupir sem... Não, mas o cigarro não necessariamente é o principal responsável pela obstrução das vias aéreas, né? Nós temos outros quadros de obstrução das vias aéreas, por exemplo, a alergia aos ácaros, a alergia ao mofo, a hipersensibilidade aos ácaros, ao mofo, ao pelo de animal, ao pólen, em alguns casos, né? Não aqui no Brasil, na região sudeste, mas mais um pouquinho na região sul, em algumas regiões de montanhas. A própria quadro irritativo, você mora perto de uma indústria, de certa forma, você morar perto de uma indústria ou próximo de uma estrada, onde você tem a queima dos combustíveis fósseis com a produção do dióxido de enxofre, faz um quadro irritativo crônico também, levando a um quadro de obstrução nasal. Existe também a própria alergia hormonal, né, onde mulheres em determinadas situações acabam desenvolvendo quadro de obstrução nasal por causa da interação dos hormônios. Ou seja, existem vários quadros e que, de certa forma, para você já fazer uma prevenção disso, nós temos uma playlist de controle ambiental.
Ele também faz uma pergunta assim: eu nesse tempo de pandemia, vez ou outra, durmo ruim, mas nunca fumei. Tenho 46 anos, moro no sertão da Paraíba. Então, inclusive, Pedro Vitor, a gente está com uma chance muito forte aí de estar na cidade de Patos, tá? Eu não sei ainda se isso vai se concretizar na Paraíba. Cidade de Patos, aí já estamos aí em conversação com um colega alergista aí da cidade de Patos e devamos iniciar uma ação itinerante durante 3 meses aí na cidade de Patos, talvez seja próximo de você. Mas volta lá. Qual é a pergunta mesmo? Ele faz aqui? Nessa pandemia, eu nesse tempo de pandemia, vez ou outra, durmo ruim. Então, a gente está ficando mais dentro de casa, Pedro Vitor. A gente está ficando mais dentro de casa e a casa, infelizmente, é o ambiente mais poluído, né? Porque a casa a gente usa produtos químicos com cheiro fortes, irritantes, água sanitária, cloro, desinfetantes em geral. A gente tem uma concentração muito grande de ácaro, mofo. Eu vou dar só uma palhinha rapidinho aqui para você, né? O alérgeno que mais causa processo alérgico aqui no Brasil é o ácaro. E o ácaro gosta de queratina. O que tem queratina na composição? Pelo, penas e pele. Então, pele de ser humano, penas de aves e pelos de animais. Então, quanto mais pelos, penas e pele você tiver, maior a chance de você ter ácaro. Como é que a gente tem pele dentro de casa? Quando você dorme em cima do colchão e travesseiro, você roça, você se movimenta ali, e aquela pele ela vai se fragmentando e vai entranhando no colchão e travesseiro e vai servindo então de alimento para o ácaro, onde o colchão e travesseiro acabam sendo fábricas de ácaros. Você tem bilhões e bilhões de ácaros ali dentro, mortos, vivos e fezes de ácaros, e a fezes do ácaro que é mais responsável pela hipersensibilidade alérgica, e consequentemente a gente acaba tendo realmente uma piora muito grande do quadro clínico por causa disso. Tá? Então, eu pediria que você visse a nossa playlist de controle de ambiente. Daniel, compartilha com ele a playlist de controle de ambiente. Muito importante você analisar essa playlist. Ela realmente vai te ajudar bastante. Assista todos os vídeos. Você vai ver como vai melhorar bastante a sua qualidade de vida, tá bom? E espere mais notícias. Nós estamos na cidade de Patos, ainda a confirmar, não temos certeza. Mas depois das eleições, nós começaremos nossa atividade itinerante, porque nós estamos evitando, antes das eleições, fazer qualquer coisa para não causar discórdia, para não causar nenhum problema, porque nós sabemos como esses políticos são melindrosos, né? Então a gente chega lá, vai achar que é a oposição ou é a situação que está trazendo. Nós somos apolíticos, não temos partido nenhum. Tá? Eu tenho as minhas ideologias políticas, mas eu não tenho partido nenhum. Não uso o Projeto Brasil Sem Alergia para promover política em hipótese nenhuma, tá bom? Então achamos por bem em começar nossas atividades itinerantes fora do Rio de Janeiro, depois das eleições, para que não sejamos mal interpretados. Um abraço, obrigado. Muito obrigado pela pergunta de vocês.